Meu irmão e minha irmã, olhando o mundo de hoje, observamos que o bem e o mal caminham juntos. Mas por que Deus permite tudo isso e não intervém? Na pandemia, gestos solidários e interesseiros aconteciam. A liturgia, através de dois exemplos, nos fala da paciência de Deus e nos convida a convivermos com os dois com paciência e prudência. A primeira leitura do livro dos Sabedorias, capítulo 12, versículo 13, 16 a 19, apresenta uma experiência do povo de Israel. A conquista da terra prometida realizou-se após muitos anos de guerras. Deus poderia ter enviado e evitado o sofrimento, eliminando esses povos pagãos. Ele não teve pressa em puni-los. Ama todas as pessoas que criou, mesmo quando praticam o mal. Às vezes julgamos certos males como castigos de Deus. Deus é tolerante e justo, em quem a bondade e a misericórdia se sobrepõem à vontade de castigar. Deus nos convida a adotar essa mesma atitude. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo de 26 a 27, sublinha a bondade e a misericórdia de Deus, afirmando que o Espírito Santo vem em auxílio de nossa fraqueza, guiando-nos no caminho para a vida plena. O Evangelho deste domingo, segundo São Mateus, no capítulo 13, versículo de 24 a 43, destaca um episódio com o grupo dos apóstolos. Na volta da missão, nota-se a impaciência dos apóstolos para com aqueles que não os acolheram. Queres que mandemos que desça o fogo do céu para destruí-los? Jesus destaca a paciência de Deus e critica a pressa dos apóstolos com 3 parábolas. A parábola do trigo e o joio, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento na massa. A primeira parábola do trigo e do joio nos revela 2 atitudes. A primeira, a impaciência dos homens. Senhor, queres que arranquemos o joio? A segunda atitude é a paciência de Deus. Deixai crescer juntos até a colheita. Deus não quer a destruição do pecador e a segregação dos maus. Deus é paciente e misericordioso, como diz o Salmo 85. Ele é lento para a ira e rico de misericórdia. Na construção do reino é preciso ter paciência e esperar a hora certa para a separação final da colheita. A presença do reino no mundo é irreversível e nele todos, os bons e os maus, têm lugar para crescer e amadurecer. A paciência de Deus com o joio nos convida a rejeitar as atitudes de rigidez, de intolerância, de incompreensão, de vingança, e a contemplar os irmãos com as suas falhas, defeitos, comportamentos, com os olhos benevolentes, compreensivos e pacientes de Deus. Joio e trigo estão em toda parte. Mesmo em nossas comunidades cristãs, nós vemos presente tanto joio de desunião, de inveja, de fofocas. E qual é a nossa primeira atitude? Arrancar o joio? Nossa história de católicos muitas vezes se tornou história de arrancadores de joio, enquanto deveria ter sido história de perdão, de misericórdia e de amor. Esquecemos que o mal e o bem se misturam no mundo, na vida e no coração. Esquecemos que o reino de Deus é um mundo de trigo e de joio, de guerra e de paz, de gozo e de inquietação.
Esquecemos que o joio de hoje poderá se tornar amanhã trigo para Deus. Esquecemos que mesmo dentro de cada um de nós existe trigo e joio. E Cristo ainda hoje continua repetindo: deixai crescer junto até a colheita. Meu irmão, minha irmã, o reino de Deus é uma realidade irreversível que está num processo de crescimento no mundo. Mas o que essa parábola diz de fato? O que ela diz para os líderes de comunidade, para que querem uma comunidade perfeita da noite para o dia? Para alguns pais que querem os filhos mudados num piscar de olhos? Para os animadores de movimentos, coordenadores de pastorais que querem todo mundo atuando como eles? É importante, meu irmão, minha irmã, saber conviver no meio dos conflitos. Então ficar de braços cruzados e passivamente? Não. As outras duas parábolas complementam a mensagem. Devemos ser a semente de mostarda, pequena, insignificante, mas que cresce até aninhar os pássaros em seus ramos. E devemos ser o fermento que leveda toda a massa de farinha. O mundo em que vivemos, assim estaremos transformando o joio em trigo. O reino de Deus já está presente entre nós, mesmo misturado com o joio, mesmo pequeno com os grãos de mostarda ou um pouco de fermento. O reino não é um condomínio fechado formado de bons e perfeitos. Estão presentes também os outros, onde o amor de Deus vai introduzindo um dinamismo de conversão, de transformação, de vida nova. E nós somos trigo limpo de amor, de dedicação e de colaboração, ou talvez joio de ódio, discórdia, de calúnia. Um modo de ajudar a mudar o mundo do mal pelo mundo do bem é semear sempre o trigo e nunca o joio. Só com a vivência do Evangelho pode-se mudar o mundo. O Espírito vem em nosso auxílio para sermos transformados e transformadores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Fique em paz e até o nosso próximo encontro, meditando a liturgia dominical. Fique em paz, fique com Deus.